Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje, para animar você e para que você não perca sua fé, vamos falar das surpresas de Deus, das boas surpresas de Deus, que em meio à rotina de suas vidas, Deus transforma grandemente a vida de uma pessoa. Aquelas pessoas que são escolhidas por Deus pelo seu coração. Por isso que devemos ter muito cuidado com o nosso coração. Pedir a Deus que limpe os nossos corações de toda maldade humana e espiritual, porque todos os dias temos que lutar contra maus pensamentos, contra a incredulidade que o inimigo coloca na mente das pessoas, a falta de esperança, e nunca podemos perder a esperança e a nossa fé, porque, como diz na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o que Deus faz na rotina das pessoas. Enquanto as pessoas estão levando sua vida da maneira que estavam, Deus chega com boas surpresas. Em Gênesis, 1 Gênesis, capítulo 41, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. José, todos já conhecem a vida de José. José foi traído pelos irmãos e depois José foi preso injustamente pela acusação da mulher do oficial, que ele trabalhava, que ele era escravo, porque teria sido vendido para ele no Egito, e José passou anos na prisão. E de repente há uma surpresa, uma grande surpresa. Ele nem esperava mais que aquele copeiro falasse dele para o faraó. E o faraó, quando escutou, mandou que imediatamente o chamasse para que ele falasse sobre o sonho do faraó, porque não tinha ninguém que tivesse falado dos sonhos, de como, o que significava o sonho do faraó. Então, em 1 Samuel, capítulo 16, foi a vez de Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas do pai e não imaginava que chegaria uma bela surpresa para ele. Ele estava na rotina dele. Quando ele estava lá, chega um chamado do seu pai e o profeta estava aguardando só por ele. E ninguém pôde sentar na mesa enquanto Davi não chegasse, porque Deus, todos os irmãos de Davi foram excluídos. Eles não foram escolhidos. O escolhido era Davi. Então Davi foi ungido em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E Davi teve uma grande transformação através do Espírito de Deus. Assim foi José, que foi chamado pelo faraó, a grande transformação. Deus o tirou daquele calabouço e ele se tornou governador do Egito. Surpresas, boas surpresas. No dia a dia, eles não estavam esperando isso naquele dia, com certeza não.
eles deviam orar, conversar com Deus, porque José ele tinha os sonhos que Deus dava para ele, que ele revelava os sonhos e ele tinha intimidade com Deus. Davi também tinha intimidade com Deus. Então, por isso que devemos pedir a Deus todos os dias e buscar entendimento da palavra de Deus a cada dia, o que Deus fala conosco. Porque tem pessoas que acham que sua rotina ela não vai ter uma transformação nunca. E também tem pessoas que olham para você e pode falar: nossa, ali nunca vai mudar não, ali vai ser do mesmo jeito para sempre. Mas esse para sempre, a vontade é de Deus, não são das pessoas, não é a vontade das pessoas. Então você tem que esperar em Deus, buscar a Deus, nunca desistir. Porque Deus, quando escolhe, Ele não vai perguntar para um parente, para um amigo, para um inimigo, uma pessoa que não gosta de você: olha, você que acha, eu vou levantar essa pessoa, eu estou pensando em fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Deus não vai perguntar isso para ninguém. Ele sabe dos nossos corações. É Ele quem escolhe e tem o tempo certo, porque Davi foi ungido e Davi voltou a cuidar das ovelhas. Davi não foi ungido e foi direto para o trono. Então, por isso que muitas pessoas acham, quando recebem uma palavra de Deus, que aquilo tem que mudar no mesmo dia, no mesmo momento. Quando José teve o sonho de revelação de Deus, José passou anos sofrendo, porque ele foi traído pelos irmãos e ele foi vendido, primeiro jogado num poço. Imagina o desespero daquele jovem, vendo que os próprios irmãos estavam tentando tirar a vida dele. Jogaram no poço e depois venderam ele. Quanta crueldade, para depois ser tudo esclarecido para José quando houve a grande fome, que José socorreu toda a sua família. José socorreu seu pai, Jacó e seus irmãos. E foi aí que José entendeu que ele foi levado para lá por Deus daquela forma, porque se ele não fosse daquela forma, ele não iria nunca. Ele não iria sair de perto do pai, porque ele tinha uma vida muito boa. Ele era muito amado pelo pai dele e era escolhido. No coração do pai dele, ele tinha um amor muito grande por José. E essas pessoas, elas são invejadas. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Uma grande inveja. Só que a maldição se transformou em bênção. Quando as pessoas odeiam muito uma pessoa e Deus escolhe ela, misericórdia, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Então, seja você, meu irmão, minha irmã, escolhida de Deus, limpa teu coração todos os dias, não desanima na tua rotina, porque tem pessoas que falam: da maneira que essa pessoa vive, nunca vai ter transformação. A vida dela é muito dura, uma vida muito difícil. Ou essa pessoa fica sonhando, fica imaginando, como falaram com José. Os irmãos de José riram de José, quando José foi revelar o sonho que teve para eles. E ficaram rindo dele. Quantas vezes você fala dos seus sonhos e uma pessoa fala: mas esse sonho é muito grande para você. Nunca pense que você sonha sozinho. Quando Deus coloca um grande sonho, você tem que ter fé, crer e esperar. Mesmo na rotina do dia a dia, mesmo em meio a lutas, a preocupações, às vezes um problema de saúde leva a pessoa a se sentir menos do que os outros, a achar que não vai conseguir sair daquela situação. E para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, a pessoa
além de sair daquela situação, Deus ainda faz uma grande obra na vida dela. Olha o que aconteceu com Jó. Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Como todos também já conhecem a vida de Jó, que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu toda a sua riqueza e ainda perdeu a saúde. E depois Jó continuou orando e orou pelos seus amigos, mesmo estando numa situação de calamidade, que quem olhava para ele não acreditava mais que aquele homem ia ter tudo em dobro: saúde, família, riqueza, amigos. E foi isso que Deus fez. Em meio ao caos que ele estava vivendo, o pesadelo da vida daquele homem, a surpresa de Deus. De repente, Deus fez uma grande surpresa para Jó e transformou toda aquela tristeza em bênção, em alegria, e ele sorriu novamente e ele foi viver a vida dele em meio a tudo que ele estava sofrendo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 31. O anjo, aproximando-se de Maria, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Maria estava na rotina dela, uma jovem virgem que não imaginava o que passava na cabeça da Maria, que ela ia ter um filho de Deus, que Deus ia gerar o filho dele no ventre dela. Ela estava na vida dela normal, na rotina dela, e ela estava prometida em casamento a José, e de repente a surpresa de Deus. Imagine a graça que Deus viu em Maria. Ele fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Imagine ela carregar dentro dela, ela ter o Filho de Deus, a bênção que Maria teve e a surpresa, porque ela jamais imaginava ter um filho, carregar o Filho de Deus no ventre dela. Perdão, que passou um caminhão bem aqui na minha rua, o barulho, perdão. Então, e Maria teve sua vida totalmente transformada, a mãe de Jesus. Olha que bênção, uma mulher no meio das outras, escolhida por Deus. Tem os escolhidos de Deus. Deus escolhe pelo coração. Deus escolhe pelas coisas que você pensa, busca, e a transformação dentro de você. Não é pelo que você vê, pelo seu coração, pelo que você sente e pelo que você busca de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Tenha uma intimidade com Deus e as surpresas de Deus batem na tua vida, vai atrás de você onde você estiver. Muitas pessoas ficam se perguntando quando vai acontecer, será que vai ter alguma mudança? Deus está ouvindo minhas orações? Não é assim que vai acontecer, como você imagina. É na tua rotina, no dia a dia. Quando Deus quer, Ele faz a surpresa. Tudo muda de repente, como mudou para essas pessoas. José, Davi, Jó e Maria
tiveram vidas através a mudança através da sua rotina. Eles estavam em sua rotina. Jó teve sua rotina totalmente transformada. José também. José viveu no fundo do poço. Ele foi para o fundo do poço, literalmente. E depois que saiu do fundo do poço, ele foi vendido. Olha a tristeza de um homem que era livre, um jovem que era livre, tinha uma vida boa na casa do pai. E ele ser vendido pelos próprios irmãos, não foi nem por estranhos. Depois Davi foi rejeitado pela família, porque quando o profeta chegou, ninguém quis saber de Davi. Todos já queriam sentar à mesa e comer junto com o profeta. Só que Deus não permitiu. Deus falou, enquanto ele não chegar, não vai sentar ninguém. E foi isso que o profeta passou para todos. Enquanto Davi não chegar, não vamos sentar à mesa. Quando Davi chegou, Deus falou para o profeta, é esse. E ele estava lá, escondido. Não importa onde você esteja, qual situação você esteja passando. Quando Deus escolhe, Ele vai em busca, Ele chega no momento, não precisa você ir atrás. Só fica orando a Deus, agradecendo, louvando e fazendo tudo o que precisa ser feito. Porque quando chegar o momento da tua surpresa, você vai entender essas palavras e você vai lembrar da palavra de hoje. Porque a palavra de Deus é direcionada àqueles que escutam. Se você está escutando essa oração, é porque Deus tem algo bom para te entregar. Vamos orar pedindo a Deus que as surpresas de Deus cheguem em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão dos nossos pecados. Pai, tira toda a incredulidade do nosso coração, das nossas mentes. Afasta de nós, Senhor, todas as tentações, tudo que nos afasta de Ti. Tentação humana e espiritual, afasta de nós, Pai. Faz cair por terra todo sentimento ruim no coração, na mente, tudo que nos afasta de Ti, Pai. Coloca só pessoas boas no nosso caminho, afasta todas as pessoas más, de más intenções, com as nossas vidas, com a vida das nossas famílias. Coloca pessoas boas, Pai, de bons comportamentos, de temor ao Senhor, pessoas que possam fazer a transformação em nossas vidas e não pessoas que sejam pedra de tropeço para atrapalhar a Tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço porque eu creio, Senhor, que grandes surpresas do Senhor virão para as nossas vidas. Cremos em Ti, esperamos em Ti. Enquanto esperamos, Pai, nos protege, Senhor, e nos abençoa com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.